E aí, galerinha, pronto para mais uma semana de aula? Essa semana a gente vai conversar sobre o assunto de sequências e regularidades, tá? Qual é o nosso objetivo aqui? É resolver e elaborar problemas que envolvam a identificação da regularidade de uma sequência numérica e expressá-la utilizando uma simbologia algébrica e analisar e resolver problemas que envolvam a identificação de expressões algébricas equivalentes que expressam a regularidade de uma mesma sequência, tá? O que eu trouxe aqui para vocês? O que é sequência? Eu trouxe a definição que a gente tem lá no Wikipedia, né? Em matemática, uma sequência ou sucessão é uma função cujo domínio é um conjunto contável totalmente ordenado. Então, uma sequência são elementos que vêm um depois do outro. A sequência também é caracterizada pelo comportamento dos seus termos, podendo ser, eu tirei um pedacinho, mas uma das maneiras que ela é caracterizada, que a gente vai ver, são sequências recorrentes, né? A sequência recorrente, sendo que cada termo definido por uma relação que envolve um ou mais termos anteriores. Uma sequência recorrente, a gente vai ver mais para frente, os elementos dependem do que acontece primeiro. Exatamente o que a gente tem no princípio de semeadura e colheita, né? O que a gente vai colher depende do que a gente plantou. Então, numa sequência, você só vai ter um elemento dependendo do que você tem antes, né? Trouxe esses dois versículos aqui lá de Gálatas 6, né? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, né? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Né? Lá nas sequências recorrentes acontece exatamente essa ideia. Né? Dependendo do que você tem por primeiro, vai ter a sua colheita o próximo elemento. Isso depende sempre do que vem antes. Nunca vem uma outra coisa que não tem nada a ver com o anterior. Então, para a gente começar a ver, observe aqui essa sequência de figuras. Será que você consegue encontrar um padrão ou a lógica dessa sequência de figuras? Dá uma pensadinha aí. Repare, eu tenho um círculo azul, um triângulo amarelo, um quadrado azul, um círculo amarelo, um triângulo azul e um quadrado amarelo. Será que tem alguma lógica por trás disso? Na verdade, se você reparar, você vai encontrar duas lógicas. Uma delas é mais fácil de você observar, que tem uma figura azul, uma amarela. Uma figura azul, uma amarela. Uma figura azul e uma amarela. E repare também que tem o seguinte, a primeira figura é um círculo, depois um triângulo, depois um quadrado. E esse padrão continua, círculo, triângulo, quadrado. Quais seriam então as próximas figuras? Veja só, se a gente reparar no formato, ó, círculo, triângulo, quadrado. Círculo, triângulo, quadrado. Qual que seria o próximo? Círculo, não ficou perfeito, mas a ideia está aí. Vou tentar melhorar. Círculo, depois a gente tem o quê? Triângulo, depois a gente tem o quadrado, que seria na próxima sequência. Só que reparem, eles também obedecem a sequência de cor. A última que a gente tem ali é amarela. Daí a gente teria que... A próxima seria azul, a outra aqui, vou pintar rapidinho. O triângulo seria amarelo. E de azul a gente teria aqui. Repare o seguinte, a gente teria então círculo, triângulo, quadrado, seguindo a sequência,
E a gente continua com a sequência: azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul. Então essa seria a figura 7, a 8 e a figura 9. Então aqui é uma sequência que vai até onde? Até o infinito. Eu poderia continuar essa sequência infinitamente, né? Sempre respeitando círculo, triângulo, quadrado e as cores pintadas: azul, amarelo e assim por diante. Mas as sequências não precisam ser só de figuras. Veja, aqui a gente tem uma sequência numérica, né? 5, 6, 8, 11, 15, 20. Será que essa sequência ela tem alguma lógica? Alguma coisa que você faça entender quais são os próximos termos? Então veja, cada um dos números é o que a gente chama de termo, tá? Essa palavrinha é importante você memorizar lá. Então, o termo é cada um dos seus elementos dessa sequência. Então, 5 é o primeiro termo, ou termo de ordem 1. 6 é o segundo termo, ou a gente diz também termo de ordem 2, e assim por diante. Se você já não olhou aqui para baixo, você ainda não sei se você pode ter reparado ou não qual é a lógica dessa sequência. Se você só olhasse aqui para cima, aqui, você talvez não entendesse. Mas veja o que acontece. Ó, do 5 para o 6, aumentou uma unidade. Do 6, que é o segundo termo, para o terceiro termo, aumentaram o quê? 2 unidades. Do terceiro termo para o quarto termo, aumentou 3 unidades. Veja que para cada termo que passa, o tanto que aumenta uma unidade. Então aqui, do 8 para o 11 aumentou 3, do 11 para o 15 aumentou 4, do 15 para o 20 aumentou 5, do 20. Daí se eu fosse continuar essa sequência, qual seria a lógica? O próximo aumentaria 6, daria 26. Depois eu aumentaria 7, dando 33. E se eu quisesse ainda fazer mais um termo, o que eu faria? Eu somaria 8. O próximo termo seria 41. Observe que o padrão adicionado a um termo, para obter um termo, seguinte aumenta de 1 em 1. Então, a lógica é você aumentar sempre uma aqui de baixo, assim como eu fiz nesse último exemplo. Para a gente treinar isso, eu trouxe alguns dos exercícios do livro de vocês para a gente fazer junto, para você poder fazer o restante e me entregar. Lá na página 47, o exercício 15, diz o seguinte: cada sequência numérica a seguir segue determinado padrão. Descubra o padrão e, com base nele, escreva os 3 próximos termos de cada sequência, que eu não trouxe todos os exercícios, todos os itens. Mas eu trouxe os 2 primeiros para a gente tentar pegar a ideia. Então veja o seguinte: 2, 5, 8, 11, 14, 17. Se você reparar aqui, do 2 para o 5, aumentou 3. Do 5 para o 8, aumentou 3. Do 8 para o 11, também aumentou 3. Do 11 para o 14, também aumentou 3. Então, a lógica dessa sequência é sempre aumentar 3. Então, quais seriam os próximos termos dessa sequência? Temos aqui o 17 mais 3, 20. Depois, 20 mais 3, 23. 23 mais 3, 26. Já agora, o próximo item, o que a gente tem? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Vamos ver se a gente consegue entender a lógica. Será que tem a ver com soma? Vamos lá. Aqui, do 1 para o 2 aumentou 1. Do 2 para o 4 aumentou 2. Do 4 para o 8 aumentou 4. Do 8 para o 16 aumentou 8. Do 16 para o 32 aumentou 16.
Qual que é a lógica por trás disso? Veja, sempre está aumentando o valor que eu tinha anteriormente. Ou simplesmente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa quantidade e estou multiplicando por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Qual que seria o próximo? Eu teria que fazer aqui vezes 2. 32 vezes 2, 64. Próximo, então. 64 vezes 2, 128. E o próximo, então? É só fazer vezes 2, que dá o quê? 256, certo? Cada um vai ter uma lógica, pode ser somando, pode ser subtraindo, pode ser multiplicando, pode ser até que faça mais de uma coisa. Pode ser que eu some e depois multiplique, às vezes eu multiplico, depois subtraio. Então, mas nessas sequências que tem aqui sempre vai ter alguma regrinha, alguma lógica por trás, umas mais simples, outras nem tanto, para você fazer. Mas eu trouxe 2 exemplos para você entender qual que é a lógica. Você vai olhar e ver o que sempre está acontecendo de um termo para o outro. Sempre vai acontecer a mesma coisa. 16. Escreva as seguintes sequências numéricas em ordem crescente. Use reticências no final, caso a sequência seja infinita. Veja lá. Letra A. Sequência dos números naturais pares. Quais são os números naturais pares? O primeiro número par é o 0. Depois a gente tem o 2, o 4, o 6, o 8, 10, 12 e assim por diante. Por isso que eu vou colocar reticências, porque os números pares são infinitos, não acabam. Tá? A sequência dos divisores naturais de 20. Quais são os divisores de 20? O primeiro divisor é o 1, né? E depois a gente tem o 2, daí o 3 não, a gente tem o 4 que é divisor, depois a gente tem o 5 que é divisor, depois 6 não, 7 não, 8 não, 9 não, a gente tem o 10 e por último temos o 20. Essa sequência em ordem crescente dos divisores naturais de 20, tá bom? Essa é a ideia. Você também tem outros itens nesse exercício, os quais você vai ter que fazer, tá? As sequências numéricas, elas podem ser definidas por fórmulas. Sabe aquela lógica que a gente encontrou nas sequências nos exercícios que vocês fizeram? Essa lógica ela pode ser escrita através de uma fórmula, tá? Então, muitas vezes, sequências numéricas são definidas por meio de fórmulas. Para isso, costuma-se utilizar a variável n, tá? Para representar os números naturais positivos e indicar a ordem de cada termo da sequência. Veja alguns exemplos. Tá? Vamos obter os 4 primeiros termos da sequência definida pela fórmula 3n mais 2. Para eu encontrar o meu primeiro termo, o que eu vou fazer? Esse n eu vou trocar por 1. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 1 mais 2. Quanto que dá isso? 3 vezes 1, 3 mais 2. Então, o primeiro termo, eu tenho que o primeiro termo é 5. Primeiro termo, 5. Segundo termo. Como que eu vou calcular? Eu vou pegar essa minha fórmula. Então, ó, 3n. Lembra que 3 com a variável junto, número e variável significa multiplicação. Então, 3 vezes 2, que é o meu segundo termo, mais 2 lá da fórmula. Quanto que dá isso? 3 vezes 2, 6.
mais 2, isso aqui está dando 8, certo? Terceiro termo. Terceiro termo vai ser lá, 3, o n é 3, porque é o terceiro. 3 vezes 3, mais 2. 3 vezes 3 dá 9, mais 2 dá 11. O quarto termo é o quê? 3 da minha fórmula vezes n. N, nesse caso, vai ser 4, mais 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, isso aqui dá 14. Então, como que ficaria a nossa sequência? Nossa sequência é 5, 8, 11, e depois vem o 14. Tá? Então, ela foi definida dessa forma, 3n mais 2, sempre começando por 1, depois substitui o n por 2, depois substitui o n por 3, depois substitui o n por 4, e se eu quiser calcular mais termos, eu continuo assim. Essa aqui é uma sequência infinita, tá bom? Vamos para mais um exemplo? Vamos determinar os 3 primeiros termos da sequência, o termo geral é definido por essa fórmula aqui, ó. 3 elevado a n menos n ao quadrado. Não se assustem, não é tão difícil assim. Vamos lá. Primeiro termo. O primeiro termo ele vai ser definido como 3 elevado a n. N, nesse caso, vai ser 1, porque é o primeiro termo. Menos n ao quadrado. Ó, n ao quadrado. No nosso caso, n é 1. Vai ficar 1 ao quadrado. Isso aqui dá quanto? 3 ao quadrado. 3 elevado a 1 dá 3. 1 ao quadrado dá 1. Lembra? Não tem parênteses. Então, esse menos continua sendo menos aqui. Então, 1 ao quadrado, 1. 3 menos 1. Isso aqui dá 2. Então, esse é como o cálculo do primeiro termo. Tá aqui. Segundo termo. Como que vai ficar aqui? Então, vai ficar lá 3 elevado na nossa fórmula n. Agora, o segundo termo, n é 2. Menos n ao quadrado. Então, n, nesse caso, o segundo termo é 2 elevado ao quadrado, elevado a 2. Quanto que dá isso? 3 ao quadrado dá 9. Menos 2 ao quadrado, isso aqui dá 4. 9 menos 4, isso aqui está dando 5. Então, encontramos o segundo termo. Para o cálculo do terceiro termo, a gente tem o seguinte. 3, que é da minha fórmula, terceiro termo, então n é 3. Então, 3 elevado a 3, menos n ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 3 ao cubo, 3 elevado a 3, então 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, menos 3 ao quadrado, isso aqui dá 9. Então, o terceiro termo dessa sequência vale 18. Poderia continuar sem problema nenhum. Então, o primeiro termo é 2, o segundo termo é 5 e o terceiro termo é 18. Existe sempre uma regra na nossa sequência, e aqui eu vou colocar vírgula reticências, porque essa sequência ela é infinita, tá bom? Continuando aqui. Então, agora suponha que você tem uma sequência numérica dada, definida por uma fórmula cujo termo geral, que é aquela formulinha que a gente usou, é desconhecido a princípio. Você tem a sequência, mas você não sabe qual seria a fórmula. Como que a gente vai fazer? Existem maneiras de se obter essa fórmula comparando a cada termo com uma ordem dele na sequência. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então,
Vamos obter a fórmula do termo geral da sequência dos múltiplos de 3, ou seja, olha lá. Então, a sequência é 3, 6, 9, 12, 15. Então, a gente vai separar assim a ordem do termo para a gente registrar e tentar definir alguma coisa que tenha a ver com a ordem. Repare, aqui a gente tem ordem 1. E 3 é a mesma coisa que 3 vezes 1. O segundo termo que é 6. Repare, ele é a mesma coisa que 3 vezes 2. Depois, o próximo termo é 9, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. O quarto termo é 12, 3 vezes 4. E o quinto termo é 3 vezes 15, que é 3 vezes 5. Repare o seguinte, esse 3 que está multiplicando, ele se repete em todos os termos dessa sequência. E o que está mudando está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual que seria o próximo termo? Seria os 3 vezes 6, que é o 18. Depois, 3 vezes 7, que é 21. E assim por diante. Então, eu posso trocar esses números que estão alterando pela letrinha variável n para representar todos os números e assim a gente poder representar a sequência por completo, tá? Então, nesse caso, a sequência, o termo geral está aqui. O termo geral é 3n ou, né, 3 vezes n, que a gente não precisa escrever a multiplicação, tá bom? Continuando aqui. O próximo exemplo. As figuras numeradas a seguir seguem um padrão. Supondo que elas continuem infinitamente, vamos descobrir quantas bolinhas tem na figura n? Como assim na figura n, professor? N seria qualquer lugar da posição. Posição 120, posição 10, né? Imagine, se eu quisesse encontrar lá a posição 120, será que eu ia ter que desenhar 120 figuras para poder encontrar quantas bolinhas tem lá? Não. Usando uma formulinha, a gente consegue fazer isso de um jeito bem mais fácil. Observe as quantidades das bolinhas verdes obedecem à sequência finita. 0, 2, 6, 12. Ó, na primeira figura não tem bolinha verde. Na segunda figura tem 2 bolas verdes. Na terceira figura tem 6 bolas verdes. Na outra figura tem, na quarta figura tem 12 bolas verdes. No quadro a seguir, calculamos para cada uma delas o número total de bolinhas alaranjadas e o número de bolinhas verdes diferentes. Bolinhas verdes, a diferença entre o total de bolinhas e o número de bolinhas alaranjadas. Então veja o seguinte. Na primeira figura a gente tem uma bolinha. Na segunda figura a gente tem 4 bolinhas no total. Na terceira figura a gente tem 9 bolinhas. E como que depois a gente tem o quê? 16 bolinhas no total. Repare que esse valor é sempre o valor da ordem elevado ao quadrado. Primeira figura, veja que as figuras formam quadrados, né? Se você olhar o formato geral da figura. Então, 1 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado que dá 4, 3 ao quadrado que dá 9, 16 ao quadrado, 4 ao quadrado, desculpa, que dá 16. Então, o número total de bolinhas é sempre calculado com o número da ordem elevado ao quadrado. Quantas bolinhas no total teria a próxima figura, a quinta figura? Seria 5 ao quadrado, que é 25. Então veja o seguinte. Número de bolinhas alaranjadas. É fácil calcular. Veja o seguinte, na primeira tem 1, na segunda tem 2, na terceira tem 3, na quarta tem 4. Veja, se eu fosse pensar direto nas bolinhas verdes, ficaria bem complicado, porque 0, 2, 6, 12, é mais difícil você encontrar uma lógica direta com isso. Então veja o seguinte, bolinhas alaranjadas, 1, bolinhas 2, 3, 4, 5. Então a ordem determina quantas bolinhas alaranjadas tem ali. E repare,
O número de bolinhas verdes é o número total de bolinhas menos o número de bolinhas laranjas. Então, eu tinha uma bolinha no total e uma bolinha laranja. Então, eu fiquei com 0 bolinhas verdes. Já na figura 2, a segunda ordem, eu tenho um total de 4 bolinhas e tenho 2 bolinhas laranjas. Então, eu fiquei com 2 bolinhas verdes também, só subtraindo. Próxima figura, eu tenho um total de 9 bolinhas e eu tenho 3 laranjas. Se eu fizer 9 menos 3, dá 6. Na quarta, desculpa a figura, eu tenho 4 bolinhas, tenho 16 bolinhas no total, 4 são laranjas. 16 menos 4 dá 12. Então eu tenho 12 bolinhas. Se eu fosse seguir esse raciocínio, então repare, o número de bolinhas total é o número da ordem elevado ao quadrado, o número de bolinhas laranjas é o próprio número, então basta que faça n ao quadrado menos n, que eu vou dar o número de bolinhas verdes. Repare o seguinte, sem desenhar a próxima figura, quantas bolinhas verdes eu teria? A próxima figura, a ordem é a ordem. Então, na próxima figura, n seria igual a 5. Quantas bolinhas verdes eu teria nessa situação? Então, bolinhas verdes seria o quê? N ao quadrado menos n. N é quanto nesse caso? Para a próxima figura, n é 5. Então, ficaria lá 5 ao quadrado menos 5. 5 ao quadrado, 25. E o próximo, menos 5. 25 menos 5, eu tenho 20. Então, a próxima figura teria o quê? 20 bolinhas verdes. Eu poderia fazer isso lá para a 20ª ordem, a ordem 120, tá? Só trocar o n por 120, eu poderia calcular sem ter que desenhar o número de bolinhas verdes. Se você quiser testar, veja que está certo. Se você desenhar a próxima figura usando a mesma lógica, você vai ver que tem exatamente 20 bolinhas verdes. Aqui eu vou falar um pouquinho de sequências recursivas e sequências não recursivas. Sequências recursivas são aquelas que eu comentei lá no começo do vídeo, que dependem de um ou mais termos anteriores, tá? Observe a sequência numérica infinita: 2, 7, 12, 17, 22, 27. Essa sequência obedece o seguinte padrão: cada termo, a partir do segundo, é obtido adicionando-se 5 ao termo anterior. Então, eu tenho o 2. O 2, eu defini o 2, o autor definiu o 2. Depois desse, todos os próximos termos, basta que eu some 5. Então, 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. Assim por diante. Dessa forma, para obter os próximos termos, é necessário recorrer. O significado dessa palavra, recorrer, é pedir ajuda ao termo anterior. Por isso que a gente chama de recursiva, porque ele recorre a alguma coisa que já tinha. Ele precisa de algo anterior. Por isso, as sequências como essas são denominadas sequências recursivas. Sequências que não seguem essa característica são denominadas sequências não recursivas. Tem sequências que existem uma lógica, mas o próximo número não depende do número anterior. Eu não preciso saber o número anterior para achar o próximo. Tem sequências que precisam. As que não precisam são sequências que não são recursivas. Um exemplo clássico na sequência recursiva é a famosa sequência de Fibonacci, descrita a seguir. No ano de 1202, depois de Cristo, o matemático italiano Leonardo de Pisa, também conhecido por Fibonacci, formulou o seguinte problema. A partir de um casal de
coelhos recém-nascidos. Determine quantos casais de coelhos existirão após 12 meses, supondo-se que nenhum coelho morra. Todo casal de coelhos tem um primeiro casal de filhotes aos 2 meses de idade, e após o primeiro casal, os filhotes de cada filhote gerem um novo casal todo mês. Então, tem um casal de filhotes. A gente vai ver aqui no próximo esquema. Veja qual que é a ideia. No primeiro mês, comecei aqui com um casal de filhotes. Então, passando um mês, ele não tem filho, porque ele só tem filho depois de 2 meses. Chegado o segundo mês, ele vai ter um casal de filhotes. Veja, eu continuo com esse coelho. Lembra que os coelhos não morriam? Então, o casal A continua aqui. Gerou um novo casal de coelhos. O casal B. Esse casal B, no terceiro mês, ele não pode ter filhote, porque ele só tem um mês de vida. Ele só vai começar a ter filhote 2 meses depois. Então, ó, aqui ele não teve filhote, continuando apenas com ele. Já o casal A já tinha tido filhote, então ele vai ter mais um casal de filhotes. Ele continua ele, gerando o casal C de filhotes. Veja que numa primeira passagem de mês, o casal C não tem filhotes. Mas já nessa sequência, no quarto mês, o casal B, que já tem 2 meses de idade, pode ter filhotes, gerando o casal de filhotes E. Assim por diante. Então aqui a gente tem até o 6º mês. Veja, se eu continuasse esse esquema até o 12º mês, eu seria capaz de contar quantos casais eu tenho, tá? Então eu gerei uma sequência de números, ó. 1, 2, 3, 5, 8. Será que é possível encontrar uma lógica de como encontrar o próximo sem ter que ficar desenhando todos os casais de coelhinho toda vez para descobrir? Repare o seguinte. O primeiro termo é 1, comecei com um casal. No segundo mês eu continuei com 1, vejo que não aconteceu nada. Mas a partir do terceiro mês esse número começou a crescer. E veja que o terceiro termo, quantos casais eu tenho? Eu tenho 2 casais, que é exatamente a soma da quantidade de casais que eu tinha nos 2 meses anteriores. 1 mais 1, passei a ter 2 casais. Veja que o quarto termo, eu tenho o quê? 3 casais. E como que eu calculo esse 3? Pego o mês anterior que tinha 2, o mês anterior do anterior que tinha 1. 1 mais 2, 3. Já no quinto mês, tem 5. Repare que o 5 é a mesma coisa que 3 do quarto mês, mais 2 do terceiro mês. 3 mais 2, 5. E o 8? O 8 é o 5 lá do sexto mês. É como que é calculado? O 5 do quinto mês e 3 do quarto mês. Seguindo a sequência, eu não preciso mais fazer o desenho, porque eu já entendi a lógica. Então, os primeiros termos são 1, 2, 3, 5, 8. O próximo termo seria o quê? O 5 mais o 8, que dá 13. O próximo é o 13 mais o 8. O nono termo é o 21 mais o 13. O 10º termo, 55, como que eu encontro? 34 mais 21, sempre pegando os 2 anteriores. 34 mais 55 dá 89. 89 mais 55, 144. Poderia até continuar. 89 mais 144, 233. Veja que vai crescendo cada vez mais rápido a quantidade de coelhos. Então,
o décimo segundo termo, que era o problema que ele tinha proposto. Então, ele teria lá 233 casais. Por quê? Passados-se 12 meses. Então, o primeiro mês não contou, passado a partir dali. Então, depois de 12 meses, eu teria lá 233 casais de coelhos. Tá? Imagina se tivesse que desenhar 233 casais de coelhos, seriam 466 coelhos só na última linha de desenho. Daria um trabalhão. Então, essa é a lógica por trás da famosa sequência de Fibonacci. Ela sempre depende, mas não de apenas um termo, nesse caso, ela depende de dois termos anteriores. Vejam outros exemplos aqui de sequências que são recursivas. Tem a sequência 5, 7, 9, 11, 13, 15. Como que ela funciona? Veja, o 7 é o 5 mais 2. O 9 é 7 mais 2. O 11 é o 9 mais 2. Veja que sempre depende do termo anterior para você encontrar o próximo número. Então, isso aqui é uma sequência que ela pode ser chamada de sequência recursiva. Depois aqui a gente tem, na letra B, 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22. Qual que é a lógica? Estou somando 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, sempre acrescentando um valor a mais que o termo anterior. Então, do primeiro para o segundo termo eu somo 1, do segundo termo para o terceiro eu somo 2, do terceiro termo para o quarto termo eu somo 3, e assim por diante. Observe nessas duas sequências, para definir cada termo é necessário recorrer ao termo anterior. Então, nesses dois exemplos que eu falei, eu sempre dependi de um termo para encontrar o próximo. Mas tem algumas sequências que têm uma lógica por trás, mas ela não vai depender do termo anterior. A primeira sequência, olha aqui, 1 seria assim, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60. Veja o seguinte, e assim por diante. Mas qual que é a lógica dessa sequência? Veja que começou com 1, aqui começou com 2, aqui começou com 3, aqui começou com 4, aqui começou com 5. Aqui eu multipliquei 2 termos na sequência, multipliquei 3 termos, 4 termos, 5 termos. Qual que seria o próximo termo dessa sequência aqui? O próximo termo seria 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 11. Tá bom? E a sequência do termo geral é 2 elevado a n mais n, e não depende do termo anterior, tá bom? Então, ele não é uma sequência recursiva. Observe nessas duas sequências, é possível obter qualquer termo sem ter de recorrer necessariamente a algum termo anterior. Eu consigo calcular direto. Se eu quiser lá o 10º termo, vou começar lá. Vai ser 10 vezes 11 vezes 12. Você vai pegar 10 na sequência, até o 20 lá, tá? Desculpa, até o 19. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá? Você vai multiplicar todos esses valores. A sequência do exemplo A, o 20º termo é o produto dos 20 números naturais consecutivos em uma ordem crescente, sendo 20 o fator inicial. Isso que eu comentei, né? Então, o 10 começava a partir do 10, o 20º termo começa a partir do 20, e eu teria 20 números sendo multiplicados. As sequências recursivas e sequências não recursivas
também continuam falando aqui. Vou fazer alguns exercícios, tá? Vocês vão fazer toda a parada complementar, tá? Mas aqui eu vou fazer alguns exemplos que eu achei mais importante para você conseguir. Parada complementar não, parada obrigatória, você vai fazer todos os exercícios lá na página 53, 54 e 55. Tá? Aqui eu estou fazendo esse exercício, ele começa na 53 e termina na 54. Tá? Analise a sequência de figuras a seguir, cada uma formada por quadrados coloridos de azul ou de verde. Então veja, a primeira figura tem um quadrado verde, dois azuis. A terceira figura tem dois verdes, três azuis, seguindo sempre essa sequência. O próximo, três verdes, quatro azuis, quatro verdes, cinco azuis e assim por diante. Então preenche o quadro a seguir. E claro, essa sequência vai continuar infinitamente. Preenche o quadro a seguir, indicando o número de quadrados de cada cor e o total de quadrados em cada uma das figuras. Então, na figura 1, eu tenho verde, tem um quadrado verde. Na figura 2, eu tenho dois quadrados verdes. Na figura 3, eu tenho três quadrados verdes. 4 quadrados verdes na próxima, 5 quadrados verdes. Qual seria o termo geral dessa figura? Seria a própria ordem da figura, do próprio número. Então, sempre seria N. Já de azul, reparem, aqui eu tenho 2. Daí, para a figura, eu tenho 3. Para a figura, aqui eu tenho 4, 5, 6. Qual é a lógica por trás? É eu pegar esse termo e somar 1. Então, eu tinha 1 lá da ordem, mais 1. O outro eu tenho 2, mais 1. Próximo eu tenho 3, mais 1. 5 é o 4, mais 1. O 6 é o 5, mais 1. Então, reparem que a ordem, mais 1. Então, o termo seria N mais 1. Totalizando, então. Aqui eu tenho 3 quadrados, só somar. 3 mais 2 aqui eu tenho 5 quadrados. 3 mais 4 aqui eu tenho 7 quadrados. 4 mais 5 eu tenho 9 quadrados. 5 mais 6 eu tenho 11 quadrados. E aqui no final eu tenho N, vou fazer aqui do lado primeiro. Eu tenho N que soma N mais 1. N mais N dá quanto? 2N mais 1. Então o total aqui é sempre calculado com o dobro da ordem mais 1. Então quantos quadrados no total terá a figura 15? Na figura 15, como que a gente vai calcular? A gente viu que o total de quadrados é 2N mais 1. Então é só fazer 2 vezes 15 mais 1. Totalizando, então, 2 vezes 15, 30 mais 1, 31. Então, aqui, 31 quadrados na figura número 15. Quantos quadrados no total a figura que contém 20 quadrados azuis? Então, as 20 quadrados azuis, reparem, é sempre um a mais que na sequência, tá? Se eu tenho 20 quadrados azuis, esse 20 é dado por N mais 1. Que número da ordem, então? É sempre um a menos que o número de quadrados azuis. Então, nesse caso, meu N tem que ser o 19. Então, quantos quadrados no total tem a figura que contém 20 quadrados azuis? Então, ele vai ter o quê? 2N mais 1. É só trocar o N por 19. Então, vou ter lá 2 vezes 19 mais 1, que dá quanto? 2 vezes 19 dá 38, mais 1. Isso aqui vai dar 39. 39 quadrados no total na figura que tem 20 quadrados
azuis. São 20 azuis, um a menos de verde seria um outro jeito de se pensar. Se eu tenho 20 azuis, verde sempre tem um a menos. Então, eu tenho 19 verdes. 19 mais 20, 39. Certo? Então, são esses exercícios. Quero que vocês completem todos os exercícios das paradas obrigatórias. Para não ficar com dúvida, dá uma olhadinha lá no Classroom, pega o PES, o seu plano de estudos, veja exatamente quais exercícios têm que ser feitos, tá? E não esqueça de me entregar. Você tem uma semana a partir da postagem desse vídeo. Para a gente trazer algo interessante, a gente tem aqui a seção do livro que é Interligando Saberes. A recursividade não é uma propriedade exclusiva em determinadas sequências matemáticas. O termo recursividade ou recursão é utilizado de maneira geral para descrever processos de repetição de um objeto de um jeito similar que foi mostrado anteriormente. Os fractais, por exemplo, são figuras geométricas divididas em partes de modo que cada parte reproduz o todo. Eles contêm dentro de si cópias perfeitas deles mesmos, e essas cópias, por sua vez, contêm cópias ainda menores de si mesmas, e assim sucessivamente. Segundo Benoît Mandelbrot, matemático francês, fractais são objetos gerados pela repetição de um mesmo processo recursivo apresentando autossemelhança e complexidade infinita. As ilustrações a seguir mostram o processo de formação de dois fractais geométricos clássicos, o floco de neve de Koch, na figura 1, e o triângulo de Sierpinski, na figura 2. Reparem, aqui no floco de neve de Koch, você começa desenhando um triângulo. Em cada lado desses triângulos, você desenha outros triângulos. E em cada um desses lados, desses triângulos menores, você desenha triângulos. Vai fazendo isso infinitamente. Você vai continuando esse processo e você vai formar essa figura aqui, que é parecido com um floco de neve. Já o triângulo Sierpinski, você começa com um triângulo, ou aqui nesse caso ele começou com 3, retirando um triângulo, entre aspas, de ponta cabeça, do centro do triângulo preto. E você vai repetindo esse processo para cada triângulo preto, você vai tirando um triângulo branco. Você pode fazer isso aqui infinitamente. Se você pudesse dar um zoom nessa figura aqui, você iria ver que em cada um desses triângulos você tem exatamente o mesmo triângulo da figura inteira. Aqui são mais umas curiosidades matemáticas, mas isso também ele é aplicado na arte. Veja, essa figura é um fractal artístico. Usando recursos digitais, você consegue fazer com que cada figura ela se fique dentro dela mesma. Parem aqui que você tem uma espiral. Em cada parte da espiral você tem uma espiral também. E ela é exatamente a espiral inteira. Se você tivesse condição aqui de ampliar, até digo para você buscar na internet lá no Google, fractal artístico, você vai ver figuras muito bonitas formadas com essa ideia. Tá? Na fotografia, também podemos observar outra aplicação de recursividade. A foto abaixo ela foi criada com a técnica chamada efeito Drosten. Observe a imagem que contém cópias dela mesma dentro de si. Veja que a mulher está segurando uma foto que tem ela segurando a foto e essa foto tem ela segurando a foto e assim por diante. E esse efeito, se você pudesse ir ampliando, você teria isso infinitamente. Essa ideia eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Veja, tem eu, estou me filmando, e atrás de mim tem eu me filmando, e assim por diante. Né? Aquele efeito que tem na foto é o efeito que eu consigo dar aqui. Veja que eu apareceria, se possível, infinitamente dentro dessa imagem, porque cada imagem dessa tem eu novamente, cada vez menor, um retângulo com a mesma imagem dentro e assim por diante. Veja que o mouse ele aparece infinitas vezes, eu estou aparecendo, olha lá, eu, infinitas vezes, tá bom? Eu vou também mostrar daqui a pouco no outro aplicativo a construção do floco de neve de Koch. Então, pessoal,
vocês acabaram de ver, eu mostrei alguns exemplos de fractais um pouquinho de tempo atrás. Aqui eu vou mostrar para vocês como é construído um deles, que é aquele floco de neve de Koch. Antes de fazer o floco de neve, eles criaram o que a gente chama de curva de Koch. Qual que é a ideia? Você sempre segue os mesmos passos. Então você começa com um segmento e vai repetindo. Nesse segmento aqui eu construí uma ferramenta que ele faz o quê? Ele vai construindo passo a passo a curva de Koch. Nesse segmento eu divido ele em 3 partes, tiro a parte do meio e nesse segmento e troco por 2 segmentos formando um triângulo equilátero aqui, com essa parte que eu tirei. E vou fazendo isso repetidamente. Para cada segmento que surge novo, eu vou fazendo isso. Então eu faço isso para esse segmento, vou fazer para esse e para esse. Veja que ele está criando um formato, ele está se mudando. E para cada segmento que eu fizer, eu vou fazer isso novamente. Então aparece aqui, 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 aqui. Para cada segmento novo que aparece, eu vou construindo. Divido em 3 partes iguais, tiro do meio, construo aquele triângulozinho, espécie de triângulozinho ali, para cada um dos lados. E vou fazendo isso. Infinitamente. Veja que apareceram novos segmentos. E para cada segmento novo que surge, eu faço isso novamente. Então, se eu der um zoom nessa imagem, deixa eu aqui ampliar para vocês verem. Veja, olha para esse pedacinho, era exatamente igual à etapa anterior, certo? Então, olha aqui, eu posso fazer isso mais uma vez e é mais essa vez que eu vou fazer. Olha que bonito que fica. Vou fazendo isso infinitamente. Para cada novo segmento eu consigo construir essa nova estrutura e assim por diante. E vocês vão ver como que fica. E essa aqui é o que a gente chama de curva de Koch. E com essa curva de Koch a gente consegue formar o floco de neve de Koch. E eu já vou mostrar para vocês como que fica a construção do floco de neve. E com a mágica da edição, eu estou finalizando aqui. Vocês vão ver a curva de Koch depois de algumas etapas. Eu posso fazer isso ampliando e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, fazendo infinitamente. Então essa aqui é a curva de Koch depois de algumas etapas. Aqui para baixo eu já deixei pronto para vocês algumas etapas feitas lá do floco de neve. Então veja o seguinte, veja aqui.
Veja que eu fiz algumas etapas do flop. Só que, em vez de fazer apenas com um segmento, eu posso fazer ele começando com um triângulo. Começando com esse triângulo, formando outros triângulos, eu consigo fazer aqui o floco de neve. Se eu fizer isso muitas e muitas vezes, ele vai ficando cada vez mais detalhado e mais bonito. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Tenham uma excelente semana de estudos. Procurem lá no PES, lá no Classroom PES, com todas as atividades que você tem que fazer e você tem que me postar. Eu não coloquei todas no vídeo, então procurem lá, façam todas. Ficando com dúvida, vocês me perguntem no, no privado ou na live sexta-feira. Não esqueça que toda sexta-feira agora a gente tem live. Bons estudos, Deus abençoe.